Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça junto a nós agora e sempre. Vamos, antes de iniciarmos nossos estudos, agradecer a Ele por essa oportunidade bendita, por ter nos enviado essas mensagens, esses contos, por meio de seus mensageiros, para que nós pudéssemos aprender e viver de acordo com a vida que o Evangelho nos mostra, a fim de sermos felizes, de vivermos em paz, de construirmos um futuro melhor para todos nós. Obrigado, mestre amigo. Permaneça conosco nesse instante e em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. Bom, continuando aqui o estudo no livro No Roteiro de Jesus. E aqui é o capítulo 25, intitulado Ouvindo o Mestre. Então, ele vai falar um pouco aqui, mencionar um personagem que a gente já viu nos evangelhos, né, que é José de Arimateia, que até solicitou o corpo de Jesus, né, que, segundo consta, ele que seria recolhido na sua tumba, né, o corpo de Jesus. Mas então aqui vai falar um pouco sobre José de Arimateia, que a gente não conhece muito bem, né, com detalhes. E aqui traz alguns detalhes da vida desse homem. Então, ouvindo o mestre, se chama a lição. José de Arimateia, distinto cavalheiro de Jerusalém, não era um amigo de Jesus à última hora. Quer dizer, ele não era amigo de Jesus só no momento que ele foi crucificado, aquele pedaço todo, né? Ele já conhecia Jesus bem antes. Efetivamente, não podia aceitar de pronto as verdades evangélicas e nem comprometer-se com a nova doutrina. Ligado a interesses políticos e raciais, continuava atento às tradições judaicas, embora observasse carinhosamente o apostolado divino. Sabia orientar-se com elegância e defendia o Nazareno, aparando acusações gratuitas. Então, ele não se envolvia diretamente, né? Embora não aceitava completamente, mas tinha um enorme carinho por Jesus e defendia Jesus quando alguém acusava ele disso, daquilo, né? Ele defendia, quer dizer, ele não tinha medo de defender, ele acreditava em Jesus, embora não a ponto de segui-lo diretamente. Impossível considerar Jesus mistificador. Conhecia-lhe de perto as ações generosas, visitara Cafarnaum e Betsaida, reiteradas vezes, e dono de um coração bem formado, condoía-se da sorte dos pobrezinhos. Então, tocava, né, o seu coração, a situação dos mais pobres, né, a situação, e ele via que Jesus ajudava essas pessoas. Então, ele tinha carinho por Jesus por conta disso. Em muitas ocasiões, examinara possíveis modificações do sistema de trabalho para beneficiar os servidores da gleba. Então, ele tinha os seus servidores, mas várias vezes ele modificou as condições de trabalho para ajudar os servidores, né? Esse seria um homem, de uma certa forma, que estava colocando Jesus no seu coração, embora não aderisse externamente, não o seguisse ali diretamente, mas por dentro ele estava se transformando, digamos assim, né? A partir dos seus sentimentos, do seu coração, e fazendo bem para aquelas pessoas que estavam com ele. Afligia ao observar criancinhas desprotegidas e nuas ao longo das casinholas humildes dos pescadores. Por isso, a presença do Messias em derredor das águas confortava-lhe o espírito, sensível e bondoso, porque Jesus sabia inspirar confiança e despertar alegria no ânimo popular. Não podia seguir na posição de apóstolo, mas estimava-o sinceramente na qualidade de amigo fiel. Ele sinceramente estimava Jesus, né? E ficava feliz de Jesus acolher aquelas criancinhas, né? Que a situação delas, ele ficava constrangido com aquilo, doía o coração dele, e ele ficava feliz com que Jesus pudesse auxiliar essas pessoas, né? E por isso ele tinha enorme simpatia pelo Cristo e chegava a defendê-lo muitas vezes.
Conta-se que certa vez, quando se abeirava do lago, em companhia de Simão Pedro, no radioso crepúsculo de Cafarnaum, eis que lhe aparece José de Arimateia de súbito, fazendo-se acompanhar de 3 amigos, que, pela vestimenta, denunciavam a condição de áulicos imperiais. Então, ele gostava de levar pessoas, né, que ele considerava importantes e tudo mais, para que essas pessoas também conhecessem Jesus. Não tanto com a vontade, aqui no texto anteriormente ele fala, não tanto com aquela vontade de aumentar o número de seguidores, mas que aquelas pessoas passassem a gostar de Jesus como ele gostava, né? Então, apresentou 3 romanos, áulicos imperiais. Pelas roupas, se percebia que eram romanos, né? Trabalhavam para o Império Romano. O prestimoso israelita adiantou-se e, depois de cumprimentar cordialmente o Messias, apresentou-lhe os companheiros. Este é Pompônio Comudiano, patrício notável, com funções de assessor no gabinete do prefeito e dos pretorianos. Tem sob sua responsabilidade o interesse imediato de inúmeras famílias de servidores do império. E, como se quisesse comover o Nazareno, continuava. Muitas criancinhas dependem de suas providências e pareceres. Então, ele está dizendo, né, o Pompônio, que era um patrício que trabalhava no gabinete do prefeito dos pretorianos. O prefeito dos pretorianos era a segunda autoridade em Roma, depois do próprio César, né? Tinha sobre ele a guarda pretoriana, que era a guarda pessoal de César, né? E esse homem, esse Pompônio Comotiano, trabalhava nesse palácio, trabalhava junto lá, e que, conforme José de Arimateia falou, muitas criancinhas dependiam dos seus pareceres. Estão querendo sensibilizar Jesus, né? Jesus cumprimentou num gesto amigo, e José passou a outro. Este é Flávio Graco, Acúrcio, questor admirado e cuidadoso, que se responsabiliza por serviços financeiros, desempenhando igualmente funções de juiz criminal. Grandes trabalhos desenvolve no setor da autoridade administrativa, sendo obrigado a trabalho incessante, como elevado servidor do bem público. Então, ele era questor, trabalhava com finanças, e, ao mesmo tempo, era juiz criminal. Então, desenvolve, né, um trabalho muito grande, né, e que muitas pessoas estavam também sob a responsabilidade desse homem. O mestre repetiu a saudação, num gesto amigo, né? E o amigo, então, José de Arimateia, apresentou-lhe o último. Este é Quintiliano Agrícola, patrício ilustre, que desempenha as funções de legado do imperador, em trânsito na província. Já prestou relevantes serviços em Aquitânia, no outro tempo, e agora dirige-se a Roma, onde prestará relatórios verbais do que observou entre nós, achando-se à frente de importantes responsabilidades referentes ao bem-estar coletivo. Então, o Quintiliano Agrícola era um legado, né? Era alguém que foi enviado pelo próprio imperador. Ele estava ali de passagem e ia levar relatórios para o imperador do que ele observou na província, naquela região toda. O mestre saudou e manteve-se em respeitoso silêncio. Os romanos, quer dizer, Jesus saudou os 3, como vai, né? Não sei como é que era a saudação na época, mas de forma respeitosa, mas ficou em silêncio, né? Os romanos, que tanto ouviram falar nos prodígios dele, guardavam-no sob o olhar curioso e penetrante. Alguns minutos, então eles queriam prodígios, né? Ficaram olhando para Jesus, não deu nada, fica só, né, aquele ambiente meio pesado, assim, né? Até que Pompônio exclamou, depois de alijar a pequenina folha seca que o vento lhe depusera na túnica. É muito diferente dos nossos magos, é grave e triste. Então, lá em Roma tinha os magos que eles consultavam, né? E ele achava que Jesus era um mago desse tipo.
e falou assim: é grave e triste. Sim, acrescentou Acúrcio, minha feiticeira do Esquilino sente prazer quando lhe dirijo a palavra. Este, porém, não justifica o renome. Eu estava comparando Jesus com a feiticeira que ele visita lá em Roma. Na porta de Hóstia, aduziu o Agrícola, temos o nosso adivinho, que me oferece revelações e sinais. É um feiticeiro admirável. Faz-nos predições absolutamente exatas e conhece todos os acontecimentos de nossa casa, embora se mantenha a grande distância. Não faz muito tempo descobriu o paradeiro das joias de Odúlia, que alguns escravos ladrões haviam depositado nos aquedutos. Então, ele se referiu a um feiticeiro que faz previsões e que até adivinha onde estão joias roubadas, esse tipo de coisa. Esse era o interesse deles. Movimentava a opinião dura e franca dos romanos quando José de Arimateia, desejando uma explicação do Messias, interpelou em tom afável: não tem o mestre algum sinal para os nossos amigos? A gente vê que José de Arimateia, embora gostasse muito de Jesus, não tinha muita ideia do que Jesus representava, né? Jesus fixou nos visitantes o olhar muito lúcido e respondeu: já receberam eles o sinal da confiança do Pai, que lhes conferiu, por algum tempo, os cargos que ocupam. Ele já tem o sinal de confiança de Deus, que lhes conferiu por algum tempo. Tudo que está aqui na Terra é passageiro, conferido por Deus, para nós, por algum tempo. Por algum tempo. Se a gente se lembrasse disso, não se apegaria a cargos, a situações, a posições, porque tudo isso é por algum tempo. Só algum tempo, né? E às vezes a gente se perde nesse pouco tempo que a gente tem, ao invés da gente fazer o bem, granjear amigos, né, a gente se perde completamente. Admirados com a inesperada resposta, os patrícios multiplicaram as perguntas. Queriam demonstrações sobrenaturais, desejavam maravilhas. O mestre, porém, depois de ouvi-los, com sublime serenidade, Jesus não perdia a calma, né, a tranquilidade, ergueu a voz, que eles não ousaram interromper. Aí a autoridade espiritual falando. Quem é aquele homem? Um carpinteiro. Ele começa a falar, né? E aí eles ficaram calados. A gente lembra de Emmanuel, né? No livro Há 2000 anos, quando ele era o senador Públio Lentulus, né? Que ele encontra Jesus, ele cai de joelhos. Ele, um senador romano, se olhar aquela cena, ninguém entende nada. Um senador romano cai de joelhos perante um carpinteiro comum. Mas aí a autoridade espiritual. E aí Jesus diz: romanos, em verdade, há feiticeiros que fazem prodígios e magos que distraem os ócios dos homens indiferentes ao destino da sua própria alma. Então, há feiticeiros que fazem prodígios e magos que distraem os ócios dos homens indiferentes ao destino de sua própria alma. Então, pessoas que não têm nada para fazer e não estão preocupados com o destino da própria alma, tem feiticeiro que resolve. Então, esse poder, essas coisas de prever, de fazer isso, aquilo, isso aí qualquer feiticeiro. Né? Hoje a gente vê na mediunidade, a mediunidade pode, às vezes, fazer isso. Mas a mediunidade séria é aquela que, com Jesus, que é exercitada em benefício do próximo, para levar coisas espirituais, transformadoras para o próximo. Né? Eu, porém, não vos trago entretenimentos passageiros, e sim a solução de interesses eternos do espírito, que nunca morre. Para diversões e prazeres inúteis, tendes os vossos circos, cheios de dançarinos e gladiadores. Jesus nunca tinha ido lá, mas Jesus sabe, conhece tudo, governa a terra, né? É o nosso dirigente maior aqui da terra. Nosso irmão, que em nome de Deus tem a terra inteira sob sua responsabilidade. Então ele sabia, né?
tendes os vossos circos cheios de dançarinas e gladiadores. Se desejais, contudo, a revelação viva de que sou portador, examinai primeiramente até onde vos comprometereis com César, a fim de servirdes efetivamente a Deus. Até onde você se compromete com o imperador, ou com o império, para servir realmente a Deus. Tem hora que não dá para conciliar as duas coisas. Né? Em seguida, fez longa pausa que os circunstantes não cortaram. E concluiu: em verdade, porém, vos afirmo que se cumprirdes desde agora os deveres referentes aos títulos com que vos apresentais, olha só, servindo conscientemente a justiça e atendendo aos interesses do bem público, na compreensão fiel das graves responsabilidades que assumistes, estareis com o Pai desde hoje e o Pai estará em vós. Olha só, Jesus não pede que eles sigam ele, fala, olha, vocês têm uns cargos. Se você cumprir com consciência e justiça e atendendo aos interesses do bem público, do que vocês estão, onde vocês estão, vocês já estarão com o Pai desde hoje e o Pai estará em vocês. A importância do trabalho com Jesus em qualquer área. A gente acha que o trabalho de Jesus é só aquele que é na igreja, é na espírita. Não. Esses homens têm graves responsabilidades, mas se eles cumprirem com justiça, né, cumprirem com consciência os cargos que eles possuem, eles já estarão ligados a Deus. E Deus estará com eles. Que lição, né? Então, fulano de tal, né, não frequenta, não faz isso, mas sabe lá, se ele não está tendo, às vezes, uma missão mais importante até, junto, às vezes, a pessoas com que ele se lida. E ele também pode ser, qualquer pessoa pode ser um emissário de Deus na Terra, se cumprir fielmente seus deveres perante Deus, perante o próximo, perante as responsabilidades que assumir. Os presentes entreolharam-se espantados. Nunca ninguém falou assim com eles, né? E quando retomaram a palavra, o Messias Nazareno já se havia despedido de José de Arimateia e atravessava as águas do grande lago em companhia de Pedro, em busca da outra margem. Então, Jesus deixa uma lição importantíssima aqui para a gente, né? Precisamos orar para as pessoas, pelas pessoas que assumem grandes responsabilidades na vida. O que nós fazemos normalmente é maldizer, às vezes é xingar, às vezes falar mal de pessoas que têm grandes cargos públicos. Se orarmos, podemos estar contribuindo para que aquela pessoa possa fazer o melhor em benefício de todos, né? E, ao contrário, se nós só criticarmos, só enviarmos pensamentos negativos, nós estamos contribuindo com a sua falência. Se ele falir, ele ou ela, né, falir, nós estaremos contribuindo com isso, seremos responsabilizados. Mas se nós enviarmos pensamentos de luz, de paz, de ajuda espiritual, nós podemos contribuir para pessoas que têm altos cargos se tornarem emissários divinos, ajudando o próximo, cumprindo com fidelidade, com amor, as tarefas que Deus lhes confiou por um tempo. Né? Então, essa é a mensagem da noite de hoje, que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos ser mais indulgentes com aqueles que têm grandes responsabilidades, porque também quando falem, né, quando possam, às vezes, cair, essas pessoas podem, às vezes, sofrer consequências terríveis, né, perante a lei divina. E, às vezes, nós mesmos, quem sabe, podemos assumir isso futuramente, ou já assumimos no passado. E, às vezes, até já falimos. Né? Então, não temos condições de julgar os outros, de condenar, muito menos de condenar os outros, mas sim de orar por todos aqueles que têm altas responsabilidades perante o público, perante a comunidade.
Então, que o Senhor nos ilumine, nos abençoe, nos fortaleça, nos dê paz no coração, hoje e sempre. Que assim seja.